Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício aqui sobre calorimetria. Para você que está estudando aqui pelo livro do pH, a última questão do módulo 2, e a gente vai encerrando essa parte de calorimetria. Então, uma série aí de vários exercícios de calorimetria que a gente está fazendo. Eu espero que esse daqui seja mais um que você compreenda, né? Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve lá, se esse vídeo vai te ajudar ou já está te ajudando. Dê um like aqui para continuarmos a montar esses vídeos por aqui. Bora lá então? Então ele está falando o seguinte, olha, ele está contando para a gente que tem duas amostras de massas iguais. Essa informação aqui é importante. Uma de ferro e outra de alumínio. Legal, então são duas amostras de mesma massa que recebem a mesma quantidade de calor. Então isso, outra informação bastante importante também, é a quantidade de calor que... Sabendo o calor específico do ferro vale 0,11 e o do alumínio 0,22, então o do ferro vale 0,11 e do alumínio 0,22. E que a temperatura da amostra de ferro se elevou em 200 graus Celsius, então a do ferro se elevou em 200 graus Celsius, após receber a quantidade de calor que... Qual foi a variação de temperatura da amostra de alumínio após receber a mesma quantidade de calor que... Bom, então o que a gente pode entender nesse sistema, né? Que ambos aqui, a quantidade de calor fornecida, a gente pode escrever aquilo que ele nos disse, que ambos recebem a mesma quantidade de calor. Vou colocar aqui calor do ferro, Fe, é igual à quantidade de calor que foi dada para o alumínio, no Al. Então, isso é uma montagem acho, bastante adequada para o que a gente está falando. Como a gente tem aqui a equação do Ki-macete, né, a massa do ferro, vezes o calor específico do ferro e vezes a variação de temperatura do ferro. Ele vai ter que ter a mesma relação para o alumínio, a massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio, vezes, vou colocar bonitinho, né, o L minúsculo aqui, vezes o calor específico do alumínio, vezes a variação de temperatura do alumínio. Então, partindo da ideia de que ambos recebem a mesma quantidade de calor, eu posso dizer que Q fornecido ao ferro é igual ao Q fornecido ao alumínio. Quando eu tenho que eles recebem a mesma massa, eles têm a mesma massa, né? O valor da massa de um cancela com o valor da massa do outro. Quando a gente tem dois valores iguais, uma multiplicação dos dois lados da igualdade, a gente pode cortar eles sem problemas. Agora, o que a gente faz, né? O valor do calor específico do ferro é 0,11, olha, essa é a informação que ele nos deu. E a variação de temperatura aqui do ferro é 200. E aqui, o calor específico do alumínio, 0,22. Tá bom, ele foi bonzinho com a gente, apesar de parecer que nós vamos ter que usar números bem feios, né? Aqui ele vai ser bonzinho por quê? Porque dá para a gente simplificar o 0,11 com o 0,22. Esse 0,22 é 2 vezes maior do que 0,11. Ou seja, quando a gente monta isso aqui, fala que podemos dizer que 200 é igual a 2 vezes a variação de temperatura do alumínio, Al. Consequentemente, o que a gente faz? Passa o 2 dividindo, a variação de temperatura do alumínio é 200 dividido por 2, passo 2 dividindo, isso dá 100 graus Celsius. Prontinho. Com esse daí eu encontrei a variação de temperatura que a gente tem para o alumínio a partir da mesma quantidade de calor fornecida para o ferro. Como aqui a gente tem valores diferentes para o calor específico, isso vai influenciar na variação de temperatura aqui dos dois corpos. Veja que eles são inversamente proporcionais. Se o calor específico é menor, a variação de temperatura é maior. Por consequência, se o calor específico é grande, a variação de temperatura é pequena. E a gente chega nessa alternativa de 100 graus Celsius. Logo, essa alternativa aqui, alternativa C, de 100 graus Celsius, que encontra para essa resposta, a alternativa C. Tudo bem? Então, eu espero que você consiga entender aí todo esse processo, essas resoluções, e siga com a gente aqui. Agora a gente vai parar um pouquinho sobre
falar de calor específico, vamos entrar numa área mais de calor latente, né? E que a gente consiga aí resolver com você esses exercícios sem problemas. Mais um exercício aí sobre calorimetria. Se você te ajudou esse vídeo por aqui, se inscreva, se dê um like nesse vídeo para a gente continuar a montagem desses vídeos.